Olá, como vai? Vamos para mais uma aula, né? Só fazendo um resumo aí, né? Já aprendemos sobre a função do TL431, já aprendemos sobre a questão da tensão de referência e ajuste de tensão de saída das fontes chaveadas. Aprender também o fluxo de funcionamento da malha de controle, como é que ele atua no controle, né? Atuando para que aumente ou diminua o PWM, mantendo as tensões de saída sempre estável, com carga ou sem carga. E agora eu quero falar sobre defeitos, né? Talvez você esteja enfrentando problemas, suspeitando TL431, e eu vou dar as dicas para você aí dos defeitos que o TL431 apresenta. Bom, como você viu que o TL431 ele atua diretamente na tensão de saída, então eu vou dar a dica para vocês. Qualquer defeito nas suas fontes chaveadas que mantenha a sua tensão de saída alta, olhe para, não só para o TL431, olhe para a malha do TL431. Qualquer defeito que o teu VO esteja baixo, fique de olho na tua malha de TL431. A maioria dos problemas vão estar nesses dois problemas do TL431. O VO está alto ou o VO está baixo. Agora, se for um defeito que o VO fique muito alto, ele pode extrapolar o valor de OVP e aí também acionar a proteção. Então, nós vamos entender bem essas questões. Então, professor, quais são os defeitos que o TL431 causa nas fontes chaveadas? Ele pode acionar a proteção de OVP, ele pode ficar com a tensão de saída maior ou ele pode ficar com a tensão de saída menor. Esses são os defeitos que o TL431 atua. Ele não dá problema com relação ao start, ele não dá problema de a fonte não oscilar, ele não causa esses problemas. Os problemas que ele vai ocasionar são relacionados à sua tensão de saída, maior ou menor, ou acionando no AVP. Na prática pode estar menor ou pode estar maior, né? Em alguns casos também pode acionar o AVP quando o defeito é muito grande. Bom, só que como você sabe que essa malha atua direta na tensão de saída, vamos falar dos defeitos, quais são os componentes que podem deixar a tensão de saída alta, né? Porque vai existir defeito, componentes aqui que fazem a tensão da fonte cair. Vai ter componente aqui na malha que vai fazer a tensão subir. E nós precisamos definir bem quem são os componentes que fazem subir ou os componentes que fazem cair, ok? Essa é a ideia. Então, tensão de saída alta. Vamos pensar, vamos dizer, o 12 não está se medir, o 12 lá está com 15, né? Ele não está normal, está com 15, está 3 volts maior. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Para que a tensão de saída esteja alta, é porque o PWM, ele está mais largo, né? Ele deveria estar aqui e ele alargou o teu PWM. E quem mandou essa informação para que o PWM da fonte aumentasse a sua largura do DUT, né, o T1 ficasse mais largo, foi tua malha de controle, foi tua malha de feedback com o TL431. Bom, então quer dizer que para mim estar alto é porque o controle está dizendo o seguinte, a fonte está baixa. Então como ele pensa, ele recebe a informação que está baixa, ele vai lá no PWM e manda corrigir. Quando ele corrige, fica maior. Então, vamos pensar o seguinte, o que está acontecendo na nossa malha de controle para dizer que a fonte está alta? É uma informação que a tensão está baixa. Então, para dizer que a tensão está baixa, vamos dizer que essa tensão de referência caiu. Então, se essa tensão de referência caiu, porque o R-resistor 9, ele alterou o seu valor. Então, vamos pensar o seguinte, se o R9 altera o seu valor para mais, a tensão aqui cai, né? A tensão aqui vai cair. Caindo aqui, ele conduz menos corrente, que como nós já vimos, que conduz menos aqui, menos intensidade luminosa aqui. E daí o PWM pensa que está baixo e corrige. Quando corrige, para chegar a 2,5 aqui, aí a tensão de saída fica alta. Tanto é que nós calculamos, se eu aumentar o valor desse resistor, o VO sobe, né? Se nós fizermos na continha, quanto maior for o valor desse resistor, maior é o meu VO. Quando você quer alterar a tua fonte, você vai mexer nesse cara aqui. E se você aumentar o valor dele em relação a esse cara, vai ficar alto. Então, esse resistor 9, se ele altera o seu valor, a tensão de saída sobe. Outro cara que pode fazer a tua tensão de saída subir é o próprio TL431. Quando? Quando ele está, né, conduzindo menos. Ele conduzindo menos, ele informa que está baixo e daí ele dá uma reação contrária, manda aumentar. Então, o seu TL431, né, também pode fazer a sua tensão de saída subir.
Quando ele está com pouca condução, né? Como se fosse um ganho, né? Pouco ganho. Ele também pode fazer a tua tensão de saída subir. Outro cara que pode fazer a tua fonte subir é o próprio ópto. Porque se o ópto também, mesmo o TL atuando normal, ele emitir menos luz do que normal, emitindo menos luz, ele pensa que a tensão da fonte está baixa e com isso ele também manda corrigir aumentando. Então, o teu optoacoplador é um componente que faz com que a sua tensão de saída também pode subir. Então, nós já temos 3 rapazinhos aqui nessa malha de controle que faz a sua fonte subir. Quem? O resistor da parte de cima faz subir, o TL431 faz subir e o foto também faz subir, quando ele estiver com baixa intensidade luminosa. Outro cara que também pode fazer subir é o R15, porque se esse resistor altera o seu valor para mais, é menos corrente no ópto. Menos corrente no ópto quer dizer que ele pensa que está baixo e vai lá e corrige a largura do pedal branco para mais. E também pode ocasionar aqui um defeito da sua tensão, por exemplo, atingir 15. Então, observe que nessa malha de controle, né, tem 4 componentes aqui, que isso vai te ajudar bastante no dia a dia de manutenção, que faz a sua fonte subir, que é o R9, o TL431, né, o próprio ópto e o R15. Esses 4 componentes, eles são capazes de fazer aí a sua fonte subir. Aí os outros, professor, os outros você não vai mexer, porque eles fazem a fonte cair, ok? Que é o próximo efeito que nós vamos pensar agora. Então, professor, quais os defeitos mesmo que faz a fonte subir? O resistor da malha de cima, o TL, o ópto e o resistor em série com o teu ópto. Esses caras fazem a sua fonte subir a sua tensão, ok? Então, não esqueça disso, desse detalhe. Beleza? Então, ficou claro para você. Eu espero que, se você está com um problema da tua fonte alta, você não vai estar medindo todo mundo, trocando todo mundo. Você já vai, ou é esse resistor, ou é o cara, ou é esse, ou é esse. Você já vai nos caras certos, não precisa se perder e mexer nos outros caras, que dificilmente serão eles aí o problema, tá bom? Então, esses componentes que nós mostramos são os vilões aí para fazer a sua fonte subir, estar mais alto que está acionando. Como também eles podem ficar acionando a proteção de OVP. Então, às vezes, se não for um curto, no secundário, nem nada, a fonte fica pulsando, né? Ela fica pulsando, pulsa. Então, pode ser nesse caso aqui também está pulsando, porque ela está no módulo Restart, né? E esse módulo Restart é o acionamento da proteção de OVP. Tá? Então, esses rapazinhos aqui também, eles também podem acionar a OVP. Então, você mede aqui no secundário, não tem curto nenhum, então não é OCP. E mesmo assim ela fica dando o start, é bom você checar esses 4 componentes aqui, esse e esse, que eles também podem acionar a sua OVP. Detalhe, você tem que ter certeza que a proteção que está acionando é a OVP. Tá? É isso que tem, a Over Voltage Protection. Como você pode fazer isso? Você pode vir aqui com um osciloscópio, né? Por exemplo, você coloca o osciloscópio aqui, né, e liga. Como é toda vez que a fonte pulsa, né? Toda vez que a fonte pulsa, vai aparecer uma tensão na saída. Aí você vai lá e ele vai dar o pulso e para, a tensão cai. Observe se essa tensão é maior que 12. Nossa, deu um pico de 18. Ué, se está dando um pico de 18 e a tua tensão é 12, você já sabe que está acionando a OVP. Então, você já sabe que é um problema da tomada de controle que está fazendo a fonte subir. Por isso que ela está acionando. Porque tem defeito que às vezes a OVP aciona só quando atinge 18. Aí você está com 15, ela não aciona. Aí a fonte fica funcionando normalmente. Mas quando atinge o nível de OVP, que foi uma tensão que subiu muito alta, aí nesse caso vai ficar acionando proteção. Mas só você conectar o scope aqui, você vai ver que a hora que liga, ela dá aquele pulso, mede. Se ele for menor, 15, né? Tá alto, então você já sabe, a tensão da saída tá alta. Você já vai ver que tá alto. Que é 12 tá alto, então você já corra no resistor 9, no foto, no TL431, no foto e no R15, que é um desses caras que tá fazendo esse problema da tua fonte subir, tá? Não esqueça desse detalhe. Então, dada a dica, né, de como que você vai fazer o procedimento, que a tensão pode estar alta, mas não acionar a OVP, e pode ser que ela esteja acionando a OVP. Então, é sempre aconselhável, no acionamento de proteção, colocar aqui e para ver se isso aqui não é maior que VO. Se for maior que VO, já sabe aonde mexer aqui, né? Tá bom? Então, tá dada a dica de como é que você vai mexer nessas fontes chaveadas, beleza? Com relação à tensão de saída alta
ou acionando a VP. Até a próxima.